Fala galera, tudo bem? Galera, ontem a gente teve a oportunidade de entrevistar o professor Baroni. Para quem não conhece, o professor Baroni, ele para mim é um dos caras que mais conhece de fundos imobiliários no Brasil, tá? Realmente ele sabe muito, tem muita coisa para passar, assim. O cara é o Google do fundo imobiliário. E a gente teve a oportunidade de entrevistar ontem ele, foi bem legal, tá? Então eu vou deixar aqui para vocês um trechinho dessa entrevista. E também vou deixar o link aqui embaixo caso você queira ver a entrevista completa, tá? Deu 1 hora e pouco ali, mas para você que está começando a investir em fundo imobiliário e quer aprender, vale a pena. Realmente ele tem muito conhecimento para passar, tá? Então, vamos lá ver um trecho do vídeo. Agora o Leandro Cabral tem um canal chamado 500 Pratas, e ele vai... É um prazer te receber aqui no Fala FI, né? E assim, eu estive olhando aí seu canal, muito bom, e eu queria que você fizesse a pergunta para o professor. Legal, Marcelo, obrigado. Boa noite a todo mundo. Boa noite, professor Baroni. A pergunta que eu faço é o seguinte: eu vejo que a gente vê que percebe nos grupos aí e nos chats, né, que o pessoal chega com muita frequência e faz a seguinte pergunta: percebi que o fundo X lá está pagando um bom yield. O que vocês acham dele? E daí o pessoal acaba perguntando o que você já estudou a respeito desse fundo. E muitas vezes essas pessoas elas sabem muito pouco a respeito disso. Então o que isso leva a entender? Que as coisas que as pessoas estão focando muito é no yield, né? Querem saber quanto que está pagando, quanto que está rendendo. Eu acho que é o primeiro indicador que elas olham. Então, eu queria que o professor falasse um pouquinho a respeito disso, deixasse um recado para essas pessoas. É esse mesmo caminho? Elas devem focar primeiramente no yield? Ou elas deveriam primeiro fazer um estudo mais aprofundado do fundo e o yield seria a última coisa a ser olhada? O que o professor diz a respeito disso? Leandro, parabéns pelo canal, obrigado pela pergunta. Realmente eu já vi algumas coisas do seu canal aí, você está fazendo um bom trabalho, então obrigado, tá? Leandro, eu concordo, eu acho que a primeira coisa que tem que olhar é o yield mesmo, porque uma pessoa que está chegando agora no mercado, se ela não olhar o yield, ela não tiver um ponto de referência, ela não vai conseguir, ela vai estudar, eu até brinco, né? Você vai estudar pela ordem alfabética? Ok, então vai lá pelo A, entra lá numa lista, possivelmente primeiro vai ser ABC Plaza, ou aquele AEFI, e começar um por um. Ou você pode pegar um ranking de yield e começar a olhar. A única recomendação que eu falo é o seguinte: pega o primeiro e pega o último. Independente de qual seja o caminho que você vai começar, pega o primeiro, pega o último. Você quer pegar o maior fundo? Ok, agora pega o menor. Você quer pegar o fundo mais antigo? Ok, agora pega o mais novo. Eu sempre acho que quando você olha as duas pontas, a tua velocidade de aprendizado é muito grande. Então, olhar o maior yield, olhar o menor yield, acelera qualquer tipo de aprendizado. Agora, o que ela não pode é investir única e exclusivamente pelo yield. Mas eu não acho crime nenhum começar a olhar pelo yield. Um ranking de yield é excelente para as pessoas começarem a estudar, porque são alguns fundos que estão, de alguma forma, chamando a atenção. O que eu costumo dizer é o seguinte: tenha pelo menos o cuidado de não olhar o último mês, olhe os últimos 12 meses, ou os últimos 24 meses. Mas não tem problema nenhum olhar, só não tome decisão única e exclusivamente por esse critério, como você mesmo colocou, por esse indicador. Tá? Mas, só para concluir, o que as pessoas percebem quando elas olham as extremidades é que a virtude está no meio. Entendeu? Espero ter respondido, Leandro, mas se for alguma coisa para trás, pode falar. Beleza. Não, perfeito, acho que era isso aí mesmo. Obrigado, professor. Ótimo. E é isso aí, né? Mais uma pergunta legal aí. O interessante do programa é que ele permeia por várias perguntas, né? E assim, discute temas diferentes com abordagens diferentes. Ô Marcelo, desculpa te interromper, voltando para o Leandro. Leandro, imagina você que vai comprar um carro. Como é que você começa a pesquisar o carro? Olhando exatamente o torque do motor e como ele foi feito. Não, a gente vai pesquisar o quê? Um ranking de preço, um ranking de consumo, mas você não vai comprar só por aquilo. Então, entenda que, dentro de um processo de escolha, de seleção, você tem que ter um ponto de partida. Então, eu me coloco hoje no lugar do leigo. Por onde eu começo? Me dê alguma coisa para olhar. Se eu pegar uma lâmina, nem vou dizer uma lâmina, vai, um site lá que tenha todos os fundos de uma grande corretora que a gente tem aí, né, na praça, né, que tem
vários fundos de investimento lá. Aí eu quero investir num fundo de ações, tá? Eu quero começar por um fundo de ações. O que eu vou fazer? Qual que é o meu critério? Ou ordem alfabética, ou colocar lá qual que pagou melhor nos últimos 24 meses. E aí eu já tenho um filtro de seleção e eu vou começar a entender, entendeu? Então, Leandro, eu costumo hoje descriminalizar algumas coisas, e essa é uma delas. Eu costumo dizer que, para as pessoas leigas, se elas não tiverem uma âncora, elas não começam nunca. Por isso que elas, às vezes, têm medo e receios, porque a gente, às vezes, coloca já uma série de imposições e aí assusta. Eu até brinco, né? Assusta o freguês. Aí ele vai embora. Então, hoje eu deixo as pessoas mais à vontade. Não, perfeito, legal. Só respondendo, é que o que eu percebo, assim, é que às vezes as pessoas focam nisso e acabam fazendo algumas más escolhas, né? Então, o que eu digo, eu costumo dizer isso também, né? Que não tem problema nenhum você escolher um fundo pelo tamanho do yield lá, né? Ah, tá pagando bem, é interessante. Mas você precisa entender o porquê que aquele yield está acima da média, né? Então, é isso que eu vejo, porque muitas vezes o mercado precificou o fundo e elevou tanto o yield porque tem algum problema, né? Tem alguma coisa meio cabulosa lá, né? Mas é interessante a colocação que o professor colocou aí. Legal. Beleza. Obrigado, Leandro. Ótima pergunta também.